Pessoal, bom dia. Aqui quem fala é o professor Emerson. Estamos com mais uma videoaula do nosso canal Descomplicando a Matemática. E hoje nós vamos trabalhar com a semelhança de figuras, três conceitos. Conceitos de reflexão ou simetria, translação e rotação. Tá bom? Vou estar aqui explicando para vocês e a nossa videoaula de hoje ela será pautada nesses conceitos que estão aqui no quadro. E aí as atividades elas serão baseadas nesses conceitos aqui. Então prestem bastante atenção, que vai estar ajudando vocês na resolução das atividades. Então vamos lá, semelhança de figuras. Primeiro conceito, conceito de reflexão. Reflete a imagem, como no espelho, pelo eixo de simetria. Então aqui a gente vai estar trabalhando como se fosse refletindo a imagem em um espelho, né? Aqui no plano cartesiano nós temos o eixo X e o eixo Y. Então ele reflete a imagem por esse eixo de simetria como se fosse num espelho. Se for para a gente aplicar o conceito de reflexão nesse paralelogramo que está aqui localizado no primeiro quadrante, como que eu faço? Nós temos aqui primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. A gente vai representá-lo no segundo quadrante aqui como se fosse a reflexão dessa imagem no espelho. E aí o que eu tenho que pensar? Quando a minha imagem é refletida no espelho, ela fica o contrário, né? É como se ficasse o contrário. A minha mão esquerda é como se ela ficasse lá no espelho como mão direita, né? E aí basta você inverter os valores do eixo X. O eixo X ele é positivo, lá ele vai ficar negativo. O Y ele mantém o positivo, né? Então, porque o segundo quadrante, que é essa parte aqui, ele é negativo para X e positivo para Y, né? Então basta fazer essa inversão. Então, vamos lá, primeiro ponto que é esse ponto aqui. Aqui é 1 para X, 1 para Y, então aqui fica menos 1 para X e 1 para Y. A gente observa que o Y ele continuou com positivo, só o X que ele passou a ser negativo, né? Ficou aqui menos 1 para X e aqui é 1 para X, então fica desse jeito. O outro ponto que eu tenho, esse ponto superior, eu tenho 2 para X e 3 para Y. Então o Y ele continua no 3 positivo, ele continua tendo essa mesma abscissa. Só que o 2 aqui, nesse eixo que é positivo, aqui ele vai ser negativo. Então eu tenho aqui esse outro ponto. Beleza. O próximo ponto que eu tenho, vou pegar esse daqui, tá? Eu tenho 4 para X e 1 para Y. Então aqui vai continuar sendo 1 para Y. Só que o 4 ele vai ser o negativo. Aqui na figura original, que é a figura que dá origem, o 4 é positivo, mas aqui vai ser negativo porque está no segundo quadrante. O outro ponto que eu tenho, que é esse daqui, é 5 para X e 3 para Y. Então o 3 para Y ele continua positivamente. O 5 para X, como ele está positivo aqui e eu vou para esse segundo quadrante, ele fica negativo. Eu pego ele de forma negativa. E aí eu tenho esse ponto. E aí o que eu faço? Eu faço a junção desses pontos, né? A gente junta esses pontos e aí formamos o paralelogramo desse quadrante aqui. E aí a gente observa que a gente tem a figura como se fosse refletida num espelho a partir desse eixo de simetria Y, né, de acordo com a posição do paralelogramo de origem desse primeiro quadrante. Então, a reflexão da figura é isso, né, como se refletisse a imagem dela como num espelho a partir de algum eixo de simetria. A gente tem vários eixos de simetria aplicados no plano cartesiano, mas na nossa atividade a gente vai estar trabalhando só nesse formato aqui. Então, esse aqui é o conceito de reflexão. Agora, translação. O que é o conceito de translação? Translação é transladar é mudar a figura de posição sem mudar o seu formato. A gente observa que, de acordo com o conceito de reflexão, a gente mudou um pouco o formato da figura, porque ela ficou ao contrário. Aqui não muda nada, a figura ela fica da mesma forma original, eu só mudo ela de posição. Porque transladar é isso, é mudar, né? Translado, o que é translado? É um carro que pega uma pessoa e leva de um lugar para outro. E aí o conceito de transladar é isso. Eu tenho que usar a mesma quantidade de pontos, apenas mudando ela de posição. E aí o exercício muitas vezes ele deixa isso livre para você. O que às vezes ele pede é para você identificar esses pontos.
Mas o que eu vou fazer aqui? Observe que eu tenho esse triângulo, eu só vou mudar ele de lugar. Vamos começar pela base. Aqui é 1 e aqui é o ponto 3, né? Vamos colocar todos os pontos aqui. Eu tenho a base com 2 unidades, que é a junção da unidade 1 até a unidade 3. Então, ele tem que continuar com essas 2 unidades. Eu vou colocar aqui, bem aqui em cima, ó. Eu vou juntar o 5 com o 7. Eu vou juntar um 5 com 7 e vou formar essa base desse triângulo igual está aqui. Com 2 unidades, continua com 2 unidades. Agora, eu vou formar a altura do triângulo. A altura do triângulo também, se eu analisar, ela tem 2 unidades. Por quê? Ela tem 2 unidades. Ela é a junção do ponto 2 com o ponto 3. Eu tenho aqui 1, 2, 3. Só que eu vou pegar 2 unidades, então ela vai ficar 2 unidades acima da base. Aqui dá 1 para 3, vai ficar aqui do eixo 3, né? Ficou meio torto aqui. Tem que pegar aqui do 3. Pegando 2 unidades, vai até o 5 aqui, né? E aí, quando a gente faz a ligação desses pontos, o canetão está meio falhando, a gente observa que a gente tem um triângulo no mesmo formato, mas ele apenas mudou de posição. Então, eu transladei essa figura dessa parte do plano cartesiano para essa parte do plano cartesiano. Então, isso aqui que é o conceito de translação da figura. Eu apenas troquei ela de posição. A gente vai trabalhar com ela apenas em um plano, apenas em um quadrante, né? Essa questão da translação de figuras nos nossos exercícios serão desse jeito. E por fim, nós temos o movimento de rotação. Então, rotação é o movimento de girar uma figura a partir de um ângulo, né? Então, eu escolho um ângulo e aí eu vou girar essa figura, e aí eu tenho várias formas de girar essa figura, né? Tem a questão do grau de giro dessa figura. Eu posso girar ela em 90 graus, 180, 270 e assim a gente tem vários conceitos. Primeiramente, eu coloquei 2 triângulos para a gente fazer 2 movimentos de giro da figura para estar entendendo isso. O primeiro giro que eu vou fazer será esse daqui. Observe que o meu vértice superior, que está aqui, na figura ao lado, ele ficou aqui. Então, ele teve esse giro aqui, ó. Teve esse giro, né? E esse giro, se eu colocar ele no plano cartesiano, ele representa esse mesmo giro, tá vendo? E no plano cartesiano, o que nós temos aqui é um ângulo de 90 graus. Então, eu posso dizer que essa figura, eu girei ela teve um giro de 90 graus, ok? Essa outra segunda figura, eu vou fazer um outro movimento de giro, né? Eu tenho a figura original, que está no mesmo formato da outra. E observa que aqui o vértice superior está aqui, aqui ele já está nessa posição. Então, ela teve esse giro aqui, né? Esse giro é como se fosse uma meia circunferência. Se a circunferência ela tem 360 graus, a meia circunferência ela tem 180 e aqui nós concluímos que fizemos um giro de 180 graus, ok? Então, aqui nós temos o conceito de rotação. Aqui nós finalizamos a nossa aula. Vou deixar esse espaço para vocês tirarem um print da tela. Qualquer dúvida que tiverem nas atividades, podem me procurar, estou à disposição, né, para estar esclarecendo esses conceitos de reflexão, translação e rotação quanto aos exercícios. Vamos estar fazendo uma transmissão também via o aplicativo Meet, onde a gente vai estar discutindo sobre as atividades. Fique com Deus, até a próxima, um abraço.